Público, leitura, votação em ata da sessão anterior. Está sem microfone, né? Mas alguém assinou? Deixa eu ver aqui. Eu acho que até por ser a primeira que nós fazemos aqui. Abrir o microfone todo mundo. Pedido de dispensa? Então, pronto. Pedido de dispensa dos membros do conselheiro. Todos de acordo. Muito obrigado. Comunicando, senhores e senhoras conselheiros, é um grande prazer. A doutora Leda me pediu para presidir, ela está indisposta, mas não é sintoma de Covid, e aí, graças a Deus, e me pediu para atuar nessa sessão com Vossas Excelências. Faculto a palavra a Vossas Excelências se há algum tema que Vossas Excelências queiram abordar antes de nós entrarmos na ordem do dia. Doutora Jussara, com a palavra. Bom dia a todos. Bom, a doutora Leda nos adiantou. Não tem microfone aqui. Já, voltou. Então, assim, repetindo, a doutora Leda nos adiantou que tinha uma minuta de regulamentação das sessões virtuais. Isso. Antes que a gente oficialize, a gente não tinha que aprovar essa minuta, porque não... Doutora, desculpa, pelo que eu vi na pauta, assim, o primeiro seria a minuta de resolução. Eu não sei se nós entraríamos para ela, porque foi disponível, se os senhores e senhoras tiverem tido acesso, nós debateríamos agora se estariam de acordo, enfim. O Diego me colocou, foi o padrão, assim, não tem grandes polêmicas, está aí o primeiro item, a minuta da resolução, que regulamenta a realização de sessões por videoconferência no âmbito do Colém do Conselho Superior do Ministério Público durante a pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Segue a regulamentação do Supremo, do que eles estão fazendo de forma virtual. Assim, não é longo, se pudermos até dar uma leitura aí rápida, assim, eu não vi, sinceramente, nenhuma polêmica, mas... Desculpe, doutor, porque não veio nos anexos da reunião. Não estou... Eu recebi, Jussara. Está na parte da sessão. Eu coloquei na parte da sessão que eu mandei para vocês. Eu mandei na parte da sessão, está lá, disponível. Olha, no anexo, na convocação, tem o memorando, a pauta, os extrajudiciais e a pauta com as emendas. No meu SEI não tem. Porque eu não anexei no SEI, até porque a gente não fazia isso de modo... quando a pauta era presencial. Então, eu coloquei todos os arquivos da sessão na pasta do Google Drive, entendeu? Os processos e essa minuta. Eu não tenho, eu não tive acesso também. Deixa eu fazer uma sugestão, não sei se os senhores e senhoras concordariam. Nós poderíamos... Ela é muito curta. O Diego reenviaria, não sei se seria essa possibilidade. Para o WhatsApp. Isso, e nós inverteríamos a pauta. Eu posso projetar, se vocês quiserem. Por favor, então. Só um instante. Eu estou usando o WhatsApp. Não, mas ele vai projetar na reunião mesmo. Uhum. Conseguem ver aí? Sim. Tem como ampliar um pouquinho, Diego? Tem sim, um instante. Na verdade, um pocão, como diz o amigo. Só um instantinho que o computador agora deu... Pronto. Aí, tá legível? Tá. Tá legível. Aí eu vou lendo, vai subindo aí, por favor. Ok. Quer dizer, descendo, né? Aí, nos considerando, está? Considerando que a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia significa o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea,
não só limitando a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna, considerando a necessidade de se manter a prestação dos serviços públicos, e no caso do Ministério Público do Estado do Amazonas, a atuação ministerial. Pode continuar, Diego, baixando um pouquinho. Aí. Pode baixar, Diego. O senhor está considerando aqui, ó. Isso, considerando que o Covid tem taxa de mortalidade que se eleva entre idosos e pessoas com doenças crônicas, recomenda-se, em tais casos, o isolamento social, considerando o disposto no ato número 108/2020 PGJ e no 112/120 PGJ, considerando o disposto dos artigos 11, 14 a 18 e 22 a 34 do Regimento Interno do Colém do Conselho Superior do Ministério Público, e aí considerando a decisão de hoje, estaria a decisão do Colém do Conselho Superior do Ministério Público, a unanimidade dos presentes, em sessão extraordinária, a realizada em 3 de abril de 2020, por videoconferência. Pode baixar. Resolve. Pois é, baixa um pouquinho que não está aparecendo na tela. Muito. Resolve. As sessões do Conselho Superior do Ministério Público, critério da presidência, poderão ser realizadas inteiramente por videoconferência durante a pandemia do novo coronavírus Covid-19. Aí, assim, eu já aproveitando, eu disse que não tinha, mas eu fiquei com isso na cabeça. O artigo 1º fala inteiramente, e aí o parágrafo 1º fala que serão julgados por videoconferência os processos extrajudiciais obedecidos às disposições regimentais. Aí eu não sei se é contraditório, porque aí o parágrafo 2º fala os demais procedimentos de atribuição originária do Conselho Superior do Ministério Público. Baixa um pouquinho, Diego, por favor, é que a minha tela aqui não aparece tudo. Serão julgados de forma presencial. Aí, parágrafo 3º. A realização de sessões por videoconferência não dispensa a publicação, com antecedência mínima de 48 horas, de pauta contendo a ordem do dia. E o segundo dizendo que ele entra em vigor na data de sua publicação. E aí eu não sei se... Porque me incomodou um pouco lá no caput o inteiramente, que aí os parágrafos, o primeiro deixa claro que virtual vai ser só os processos extrajudiciais e os outros itens de discussão ficariam para presencial. Aí eu não Bom, eu tenho a palavra inteiramente. 2 sugestões. Perfeito. Eu queria um esclarecimento daquele considerando lá que fala em idoso, porque no Supremo todos são idosos. Então, nós todos os idosos aqui no Conselho temos considerando. Segundo, quando fala aí a critério da presidência, então os demais membros não podem pedir. Sim, eu concordo. Eu acho que as sessões do Conselho Superior poderão ser realizadas por videoconferência durante a pandemia. Acho que nós tiraríamos a critério da presidência e tiraríamos o inteiramente. O inteiro eu entendo que é a sessão inteira. A sessão integral. Então, assim, não poderia ser uma parte por videoconferência e uma parte presencial. Então, eu explico. Eu explico, desculpa eu interromper. É porque no Supremo Tribunal Federal, ele também tem um dispositivo que permite que, mesmo que aconteça a sessão presencial, porque eles terão também sessões presenciais, quem não se sentir seguro para ir pode participar da sessão presencial por videoconferência. Foi só por isso que ficou isso aí. Entendi. Pois é. Então, eu entendo que não é com relação ao que vai ser deliberado esse inteiramente, e sim com relação à sessão, se ela é toda virtual ou parte virtual, parte... Então, aí, nesse caso, ficaria como objetivo fazer toda, ficaria inteiramente. E aí manteria os parágrafos que dizem o que é virtual e quando não é possível fazer virtual, não é isso? E tira a critério da presidência, que aí são todos os integrantes. Agora, tem que ver essa interpretação aí de procedimentos extrajudiciais,
porque em outros, por exemplo, tem tribunais administrativos que a ferramenta permite a participação de advogado. Então, como nesses procedimentos extrajudiciais, se for um recurso, o recurso que não se conformou com o arquivamento e o advogado quiser fazer sustentação oral, aí eu pergunto, por que ficou procedimentos extrajudiciais, talvez sem pedido de sustentação oral, ou se o promotor quiser fazer sustentação oral ou o advogado que recorreu, vai poder? Aí, porque assim, tá, procedimentos extrajudiciais de modo geral. E tem o recurso quando é indeferida a notícia de fato. Então, a gente vai ter ferramenta para o promotor fazer sustentação oral e o advogado também, ou esses procedimentos judiciais serão apenas os que não têm sustentação oral? O regimento não prevê sustentação oral. Só essa observação. Não, mas... É mais cabível a sustentação oral. Tanto do promotor responder o seu ponto de vista, porque indeferiu a notícia de fato, quanto do advogado de quem recorreu. Eu acho, não sei se vocês concordam, eu acho que acho difícil nós termos, assim, pelo menos nesse início, engateando, a possibilidade da sustentação oral agora, né? Então, eu acho que talvez nós poderíamos consignar, sem prejuízo de uma eventual retificação, não sei, mas já que, assim, aqueles que não têm, como nós vamos dar o prazo serão respeitados, enfim, nada impede que a parte peça no próprio recurso dizendo que não teve a oportunidade da sustentação oral e nós remarquemos. Assim, esse nós não temos como fazer destaque, né? Então, porque não haveria polêmica. Então, nós estamos pautando, mas nós vamos intimar, porque aí nós vamos ter que intimar todas as partes, assim, para essa sessão virtual, porque nós não vamos saber quem que gostaria de estar presente. Eu tenho uma sugestão. No Tribunal de Justiça, só vai para os virtuais se não tem sustentação oral. Se tem sustentação oral, está na pauta da oficial. Então, nesse parágrafo 1º, ficaria assim: serão julgados por videoconferência, ou seja, na sessão virtual, os procedimentos extrajudiciais onde não haja pedido de sustentação oral. Isso. Quando tiver pedido de sustentação oral, vai para a pauta presencial e aguarda voltar à pauta presencial. Perfeito. Eu queria dar uma palavrinha. Poderia falar? Claro. Bom dia. Eu acho que nós estamos raciocinando, no primeiro momento, em função da pandemia do coronavírus. Essa estamos nos considerando, inclusive. Talvez fosse uma oportunidade nossa de a gente avançar, porque essa é uma ferramenta e tantas outras que vão surgir ao longo do tempo que não vão mais voltar para trás. Essa pandemia vai nos ensinar tanta coisa. Eu recebi um artigo, inclusive, dizendo que o judiciário não será mais o mesmo depois da pandemia, né? E tem uma série de coisas. Então, eu penso o seguinte, a gente podia estar pensando lá na frente. Vou dar um exemplo. Às vezes, nós temos problema de quórum no conselho, porque um colega está doente. Ele está doente para se deslocar até a sessão física. Por que não permitir, se ele quiser, ele fazer... Por isso que mantinha no caput a tal do inteiramente ou não, porque ele poderia fazer de casa, participar sem interromper o quórum. Tem quórum para promoção, para remoção, para coisa urgente, às vezes, que a pessoa pode fazer por esse videoconferência. É uma sugestão. 2, às vezes nós temos colegas promotores ou seus advogados em processos administrativos que têm dificuldades também de deslocamento de avião ou deslocamento não sei de quê, etc. e tal, e que, de repente, a gente podia ganhar um tempo imenso, que é o que se pretende a tecnologia, exatamente isso, né? Economizando dinheiro de passagem, economizando dinheiro de carro, de gasolina, de tudo mais, e o colega querendo, seria facultativo ele participar, se ele não puder presencial, participar pela videoconferência. Só para encerrar,
que aqui, se a gente falar ao mesmo tempo, a gente se embola. Então, a minha sugestão é essa. Primeiro, permitir manter o inteiramente nesse sentido, para que qualquer membro do Conselho, considerando a dificuldade de quórum que a gente tem quando alguém adoece, não tem suplente suficiente, em querendo participar, ele possa participar. Se ele puder, não tem quórum, acabou. Mas se ele puder, ele ter o quórum por videoconferência. E pensar, não precisa ser agora, porque nós estamos julgando esse problema da pandemia agora, e já pensar, daqui a pouco, daqui a 15 dias, 20 dias, quando a gente voltar ao trabalho, fazer uma nova regulamentação permitindo que possa haver sustentação oral, sim, por videoconferência, desde que ele manifeste interesse nesse sentido. Porque aí a gente ganha prazo. Vocês lembram de quantas vezes, até prescrição já se teve, porque as pessoas ficam adiando o processo por 1000 razões? Né? Então, lá para frente, pensar nessa possibilidade de usar essa ferramenta também para sustentação oral. Então, eu só sugeriria, doutor Fábio, manter o que veio anteriormente, realizado inteiramente, porque é possível que eu, qualquer um conselheiro, faça de caso e participe do conselho. Excelente. Então, assim, só para os encaminhamentos. Não haja sustentação oral, tudo bem. Juntando até o presente momento a sugestão da doutora Jussara e do doutor Públio, seria mantida a expressão inteiramente, não é isso? E aí, assim, todos de acordo para tirar a expressão a critério da presidência, porque aí, a critério de qualquer membro do Conselho que pode regimentalmente solicitar a sessão, né? Então, fica as sessões do Conselho Superior poderão ser realizadas inteiramente por videoconferência durante a pandemia. Não, tem também, aí sim, aí, parágrafo 1º. Serão julgados por videoconferência os procedimentos extrajudiciais, sugestão da doutora Jussara, onde não haja pedido de sustentação oral, aí obedecida às disposições regimentais e disposto na resolução 06/2015. E aí os demais procedimentos serão julgados na forma presencial e respeitada a pauta. Seria isso? Sim. Algum conselheiro ainda, alguma sugestão ainda em alguma modificação? Eu acho que, da mesma forma que o do TJ, podia explicar num parágrafo depois que os que tenham pedido sustentação oral ficarão para a pauta presencial quando terminar o trabalho remoto, porque isso vai ser publicado no Diário Oficial e a gente sabe que tem gente que fica acompanhando, lendo aí os diários, e aí os advogados podem ficar em dúvida. Sim, mas aí, os que têm sustentação oral, fica. Aí é um parágrafo a ser vai explicar que aquele sustentação oral, eles ficarão na pauta presencial, igualzinho como é no TJ, né? Perfeito. Assim, para texto, excelente. Eu só quero saber assim, seria um parágrafo, ou para não ficar redundante, ficaria assim, ainda dentro do parágrafo 1º, serão julgados por videoconferência os procedimentos extrajudiciais, onde não haja pedido de sustentação oral, ocasião em que serão incluídos na pauta presencial. Obedecido ficar mais um parágrafo, concordo. Não é? Onde não haja pedido de sustentação oral, ocasião em que serão incluídos na pauta presencial. Reunião presencial seria mais? Na reunião presencial. Na verdade, o conselho é sessão, né? Reunião isso. A expressão do conselho é sessão. Na sessão presencial. Aí... Eu só trocaria o termo ocasião. Perfeito. Hipótese em que? Tá. Onde não haja habilitação, hipótese em que, perfeito, serão incluídos. Em que serão incluídos, julgados videoconferência, os procedimentos, hipótese em que serão incluídos. Aí é incluídos, né? Incluídos. Porque são procedimentos, né? Incluídos na sessão presencial. Em sessão presencial. Na verdade, ele é incluído na pauta. Faltou pauta aí. Perfeito. Incluído na pauta da sessão presencial. Sessão presencial. Então, serão julgados por videoconferência os procedimentos extrajudiciais, onde não haja pedido de sustentação oral, hipótese em que serão incluídos na pauta da sessão presencial, obedecidos às disposições regimentais.
Aí fica convergente, né? O parágrafo 2º. Os demais procedimentos, quer dizer, a pauta presencial terá não só os de pedido de sustentação oral, como os demais que não sejam revisão de arquivamento, não é isso? Parágrafo 2º. Tá coerente com o que a gente está colocando aí no parágrafo 1º, não é isso? Os demais procedimentos de atribuição originária serão julgados de forma presencial. Então, fica claro que a pauta da presencial ela incluirá tanto os pedidos de revisão de arquivamento, onde haja pedido de sustentação oral, que é a exceção do parágrafo 1º, como também os demais procedimentos, que é o texto do parágrafo 2º. Não é isso? E a gente poderia colocar que as questões de urgência também poderiam ser tratadas nessa sessão virtual. Certo. Boa ideia. Boa. Sim. Abra um parágrafo novo. Os demais procedimentos são urgentes e casos urgentes. Não, mas aí... Aqui seria urgência. É no parágrafo 1º. O objetivo da doutora Carla seria incluir os urgentes no virtual, não é isso? Isso. Além procedimentos. Além das matérias de urgência, né? Assim, tá bom? Não, mas aí ficou estranho, porque aí, assim, só a inclusão é nessa parte, porque onde não haja pedido de sustentação oral tem a ver com procedimentos extrajudiciais e não com a matéria de urgência, não é isso? É só inverter. Certo? Pronto, perfeito. Por videoconferência, as matérias de urgência e os procedimentos, aí dá certo. Perfeito. As matérias de urgência. Eu acho que podia usar a expressão do regimento, as matérias de relevância e urgência, né? Melhor. Perfeito. E aí? Serão julgados por videoconferência as matérias de relevância e os procedimentos extrajudiciais onde não haja pedido de sustentação oral, hipótese em que serão incluídos na pauta de sessão presencial, obedecidas as disposições regimentais e o disposto na resolução 06. E aí os demais procedimentos de atribuição originária serão julgados de forma presencial. E será mantida, evidentemente, no parágrafo 3º, a questão da pauta com 48 horas de antecedência. É isso? Eu acho. Tá bom aqui o dispositivo sobre vigência? Aí eu pergunto, a associação vai ser chamada para as sessões, como são nas presenciais? Sim, eu não vejo dificuldade, não. A gente sempre avisa eles. Entendi. Eu só perguntaria, uma dificuldade aqui no 2º também. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo até a data da sessão. E pode ser que para ser publicado demore mais um pouquinho, não é isso? Então, já valeria de hoje. Eu acho que está coerente. Eu acho que agora ficou bom. Todos de acordo? De acordo. De acordo. De acordo. Doutora Silvia, a senhora está dando eco aí no seu... Porque agora eu vou desligar o meu iPhone. Ah, tá. Pronto. Então, por unanimidade, aprovada a resolução que trata da sessão por videoconferência em virtude da pandemia do coronavírus. Dando continuidade ao próximo item da pauta, nós temos as revisões de arquivamento.
o doutor Diego colocou em negrito, né, a parte da ementa. Eu começarei a fazer menção, né, para dar um pouco de celeridade, e não sei se os senhores concordam, e aí nós passamos... Só ou não? comunicações dos conselheiros fica para... Não, doutor, na verdade seria agora, porque quando a senhora colocou sobre a minuta, eu já fui para o primeiro item da pauta, que era essa minuta da resolução. Então, continua facultada a palavra para os conselheiros, com certeza. A palavra está com Vossa Excelência. Eu queria dar uma rápida palavra sobre uma dúvida que está em todo o Brasil, inclusive a Corregedoria Nacional vai baixar uma recomendação sobre... Porque o Conselho Nacional, diferentemente do CNJ, que suspendeu até 30 de abril os prazos dos processos judiciais, o CNMP não falou nada com relação a isso, e aquela liminar que o conselheiro Otávio deu, ele também deixou na dúvida, acho que é no item 33, onde ele coloca que o CNJ suspendeu os processos judiciais e não caberia ao CNMP tratar da matéria. E aí ficou todo mundo na dúvida. Os processos extrajudiciais estão com os prazos suspensos ou não? Eu estou falando dos processos notícia de fato, inquérito civil, PP, PIC, etc. Então, todos os corregedores, aliás, o próprio Conselho Nacional de Corregedores encaminhou proposta ao Corregedor Nacional, que vai emitir uma recomendação. Eu não sei se ele vai assinar junto com o presidente ou só, mas vai sair algo nesse sentido, ratificando que os prazos dos processos extrajudiciais estão suspensos. Era essa comunicação que eu queria fazer. Mas que, por agora, não tem nada, porque, por exemplo, alguns ministérios públicos, quando fizeram pensão e adotaram o trabalho remoto, se refere aos processos administrativos, mas como eles são regidos por lei e regulamentados pelo Conselho Nacional, muita gente está entendendo que esses atos PGJ eles atingem só os processos administrativos de um modo geral, mas que o que é pela lei da Assistência Pública e pelas resoluções do CNMP não tem nenhuma norma que tenha, com relação a ele, suspendido os prazos. Inclusive, teve dúvida do que poderia ser feito nos procedimentos disciplinares ou não nesse período. Então, o Corregedor Nacional vai baixar uma recomendação esclarecendo esses pontos. Devolvo a palavra, Excelência. Doutor Fábio, o senhor fechou seu microfone. Perfeito, abri agora. Não, excelente iniciativa. Inclusive, não foi enfrentado nos atos PGJ exatamente essa situação, porque houve essa insegurança. Quer dizer, os outros MPs não enfrentaram, nós tivemos, inclusive, essa insegurança jurídica de suspender prazo, já que a lei da ação civil pública, enfim. Então, por isso que não foi enfrentado, e realmente os colegas estão com essa dúvida, né? Então, assim, toda hora colocando, nos provocando, perguntando qual seria o encaminhamento. Então, assim, vem em boa hora esse posicionamento da Corregedoria Nacional, que aí, em sendo uma recomendação, mas fica uniforme o entendimento ali, até porque seria uma questão, a meu ver, extremamente coerente. Se os prazos judiciais estão suspensos, né, seria coerente que também o andamento aí do extrajudicial também ficasse. Mas, perfeito, vamos aguardar, e aí nós complementamos, então, até seguindo, Vossa Excelência, não sei se um ato em conjunto, local, corregedoria e procuradoria, não sei. Acho que assim que sair a recomendação, nós poderíamos tratar para poder fazer o devido encaminhamento aos colegas, né? E uma dúvida surgiu também, porque o sistema de registro dos procedimentos disciplinares continuam disparando notificações
de excesso de prazo. Então, nós recebemos notificação que tinha reclamações disciplinares que estava fora de prazo e 2 PADs, mas o PAD não é conosco, né? Então, eles disseram que não tinham como suspender essa ferramenta agora, mas que desconsiderasse isso, porque os prazos estariam suspensos. Perfeito, perfeito. A palavra continua facultada. Então, podemos seguir, então? Podemos. Olha, eu gostaria, então, de colocar uma outra situação. Pois não. Bom, tem o caso do doutor Tiago, que a doutora Leda nos disse extraoficialmente, numa conversa abaixo, não me lembro se a conversa foi no grupo do conselho, que o doutor Tiago teria pedido para voltar, que teria sido concedido uma licença para ele de 5 meses para ele cursar um curso de formação em Brasília. E o que acontece? Eu levantei uma questão de ordem porque no conselho, porque o doutor Tiago só tinha 8 meses de Ministério Público. Ele está em estágio probatório que é supervisionado pela Corregedoria. Toda a legislação que foi usada para conceder a licença é aplicável aos servidores públicos e não a agentes políticos. Então, eu soube ontem que ele pediu a extinção do mandado de segurança, então provavelmente vai ser revogada, porque ele próprio pediu, já que o curso de formação foi suspenso. Mas eu entendo que essa matéria é de relevância e como lá no mandado de segurança ele pede a postergação da liminar, essa parte eu não entendi, porque como a liminar, olha, guarda aí, eu quero essa liminar para depois. Ele pede a postergação da liminar, provavelmente que era para usar quando o curso fosse restabelecido, mas pede a extinção do mandado de segurança. O desembargador ainda não se pronunciou, mas eu acho que essa questão de ordem é de relevância, deve ser decidida pelo Conselho, porque o curso de formação, inclusive, é remunerado. E a Constituição Federal diz que o membro do Ministério Público, mesmo em disponibilidade, não pode receber estipêndios de outra instituição. Então, eu pediria, eu acho que está com o doutor Públio Caio essa questão de ordem, eu considero uma questão de relevância, já que o mandado de segurança não foi ainda extinto, o desembargador ainda não despachou. Nós havíamos nos habilitado no mandado de segurança, pedido habilitação como assistente litisconsorcial da autoridade coatora, porque é a corregedoria que acompanha o estágio probatório. A corregedoria em nenhum momento foi ouvida, tampouco o Conselho Superior, já que eu considero isso um afastamento da função, afastamento inclusive do cargo, porque a pessoa está indo fazer curso de formação para assumir um outro cargo. Então, um interesse meramente particular, não há interesse público. Eu entendo que essa licença para interesse particular não se aplica a agentes políticos, não se aplica às carreiras de Estado. Toda a jurisprudência que foi utilizada foi aplicável apenas a funcionários públicos, servidores públicos, e, como ele está em estágio probatório, a corregedoria que supervisiona e o conselho que aprova o vitaliciamento, eu considero uma questão de relevância que eu gostaria que fosse submetida aos colegas e indago ao relator da questão de ordem se ele teria condições de trazer a matéria à colação. Perfeito. O doutor Públio Caio está inscrito já com a palavra, Vossa Excelência. Eu vejo que tem 2 situações aí distintas a serem enfrentáveis. A primeira do mandado de segurança, em que ainda não foi julgado, e o doutor Tiago entrou com aquela petição pedindo a extinção, mas pedindo que se postergasse o efeito da liminar. Em outras palavras, ele quer assegurar uma
uma eficácia da coisa julgada da liminar, né? Até que se resolva isso. Ninguém sabe sequer se esse ano o curso vai acontecer, né? De sorte que eu acho que a primeira questão é a Procuradoria-Geral tem que ficar atenta para que o desembargador vai despachar. Se ele extinguir o processo está extinto. Quando ele quiser de novo, ele peça nova licença e a gente avalia de novo. Se ele extinguir o processo, mas embarcar nessa história de dar postergação de efeito, nós temos que recorrer, porque o periculum in mora desapareceu. A prova de que ele pede para adiar o efeito é que o periculum in mora já era, não tem. O periculum in mora é iminente. Ou a coisa tem que dar agora, porque senão eu perco a razão disso aí, não tem como, do ponto de vista fático, viabilizar, aí eu tenho periculum in mora, ou então não tem periculum in mora. Ora, se eu digo, segure aí, desembargador, e esse periculum in mora, fique guardando ele aí, que daqui a não sei quando, dá 3 meses, 6 meses, o ano que vem, eu não preciso requerer uma licença administrativa. É isso que ele está querendo fazer. Não requerer uma licença administrativa, né? Para garantir isso aí. Então, a PGJ tem que ficar atenta, porque se o desembargador extinguir, mas acolher a ideia de postergar, isso é algo teratológico e tem que recorrer dessa decisão. Esse é um aspecto. O outro é o administrativo. De fato, eu já proferi voto, doutora Jussara, na sua questão de ordem, só que quando eu o proferi, eu não tinha conhecimento da desistência dele. Tanto que, primeiro, que a gente deveria intimá-lo para responder aos fatos novos que foram inseridos na questão de ordem, já que no mandato de segurança ele alega a falta do contraditório. Então, que nós intimássemos ele para ele falar a respeito do fato novo, porque tem a questão que você colocou, essa nova que você falou, do fato de que o que eles chamam de bolsa lá na Polícia Federal, o STJ, no mandato de segurança, na sua questão de ordem, a senhora trouxe a jurisprudência, o STJ enfrentou e disse aquilo não é bolsa, aquilo é salário, aquilo é remuneração, que inclusive a lei que regula de 50% do valor do que vai perceber quando e se tiver sucesso no curso. Inclusive é tributado no imposto de renda. Tem uma decisão do STJ muito clara a respeito disso. Ou seja, há um vínculo, ainda que precário, entre ele e o governo federal, o executivo federal. Ele tem um vínculo precário. Por que ele tem um precário? Porque, se eu não me engano, tem um parágrafo lá, parágrafo 2º do artigo 14 dessa lei, que diz o seguinte, que uma vez aprovado nesse curso de formação, contará como tempo de serviço o tempo que ele ficou fazendo esse curso. Ou seja, ele já tem vínculo com a administração, tanto que conta como tempo de serviço. Senão, não contaria como tempo de serviço. Significa o quê, então? Que ele está, de fato, sendo remunerado com um vínculo precário ligado a uma outra unidade da federação e que isso é vedado pela Constituição, porque só cabe um magistério. Mesmo em disponibilidade, nós só podemos acumular com o magistério. Ele está acumulando com uma outra atividade que, embora seja de estudo nesse momento, mas ela é remunerada pelos cofres públicos e não pode acontecer. Então, eu fiz o meu voto pedindo para que ele fosse ouvido e outras diligências. Não tem julgamento de mérito de nada no meu voto. É um voto quase que promoção nesse sentido. E agora eu incluiria isto, que nós juntássemos nessa questão de ordem, doutor Jussara, e voltasse para mim essa manifestação administrativa dele. A judicial não interessa nem tanto agora. Eu tenho manifestação administrativa, em que ele pede para voltar, ou ele não pede para voltar administrativamente. Eu tenho 2 dúvidas. Poderia colocar? Eu só queria antes saber o seguinte, tirar uma dúvida aqui, antes. Seguinte, ele só pede para voltar judicialmente ou ele pede para voltar administrativamente? Tem algum requerimento dele à PGJ? Essa é uma dúvida minha, porque, pelo que eu entendi, a doutora Leda falou que ele pediu para voltar. Eu queria saber se existe um pedido escrito dele pedindo para voltar e se isso já foi juntado no processo aí do Conselho. Até agora não chegou a mim. Eu queria também saber se foi um requerimento administrativo além da petição no mandado de segurança, porque são coisas distintas.
Porque senão o judiciário vai estar dando ordem administrativa, não judicial, para nós. Porque, veja bem, a licença de interesse particular, vamos considerar que ele pudesse ter direito a uma licença particular. Nós sabemos que tanto o ato de conceder a licença tem uma discricionariedade, ainda que motivada, sim, mas ela tem uma discricionariedade, porque nós podemos enquanto a administração negar diante de um cenário que se apresente de interesse público muito forte e relevante, ele pode ser negado, assim como, uma vez concedida, até o retorno é que nem férias, né? Como você pode interromper umas férias, você pode interromper uma licença e pode até saber da viabilidade do retorno dele ser realmente, nesse momento, interessante, que ele pode estar essa função dele ocupada e isso mexe toda a administração. Então, o que é que eu quero? Que venha para os autos também o requerimento dele, administrativo, se houver, e se não houver, que venha a petição do mandado de segurança e a gente possa se manifestar sobre isso, né? Para poder ter uma posição. Agora, julgar, porque não está prejudicado. O fato de ele pedir o requerimento lá não está prejudicada a questão de ordem. Mas eu tenho uma segunda dúvida. Posso colocar? Claro. A minha segunda dúvida é como ele era promotor eleitoral e ele pediu o desligamento da função eleitoral. Doutora Jussara, ele não pediu, o requerimento dele, que eu li, que está na questão de ordem lá, é se afastar das funções dele, da promotoria dele, para exercer esse curso de formação. Ele não pediu, mas eu, com a doutora Leda, passei para ela, e ele teve que sair da folha, porque, evidentemente, se ele sair da função, ele tem que sair da folha eleitoral. Ele saiu da função eleitoral. Nós estamos até com um edital para substituí-lo nessa função eleitoral. Agora, tem um outro gravame. É que, como a gente não sabe sequer, e aí, doutor Fábio, é bom que a administração tenha atento isso na hora de informar a juízo mais alguma questão ou na hora de recorrer. Como não se sabe ao certo quando é que retoma o curso dele, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 3 meses, a verdade é que se ele reassumir agora, e se ele reassumir uma função eleitoral, ele tem que ficar atento por uma questão. 90 dias antes do pleito eleitoral, nenhum membro do Ministério Público, a não ser por doença, pode se afastar da função eleitoral. Aí o mandado de segurança, volto a insistir, ele não pode postergar, que é um absurdo, isso não existe em materiatologia, até por essa questão. Porque não se sabe ao certo se ele vai coincidir o período de 90 dias ou não do retorno do curso dele. E com 90 dias antes da eleição, ele não pode mais sair da função eleitoral. Essa é a determinação do Conselho Nacional do Ministério Público e do Procurador Regional Eleitoral. Regional não, Procurador Eleitoral. Então, ele não comunicou, mas saiu da folha, já saiu da função eleitoral, que nós sabemos, publicou no Diário Oficial a licença dele, e ele saiu da função eleitoral. Agora, eu gostaria de colocar que eu insisto que a matéria de direito tem que ser julgada por este Conselho para evitar que outros casos aconteçam. Independentemente desse caso concreto do doutor Tiago, independente do relator ter pedido diligências na questão de ordem, no processo, o Conselho, já que a nossa lei não diz, não prevê esse tipo de afastamento, para evitar que casos futuros aconteçam, pode um membro do Ministério Público, um agente político, carreira de Estado, se afastar para interesse particular? Nenhuma jurisdição. Pois não. Essa discussão acho que a gente vai ter que travar. Por isso que eu estou insistindo, a minha proposta é juntar na questão de ordem o requerimento administrativo, se houver, dele, de retorno, de pedido de retorno, e a petição dele de mandado de segurança. E eu vou emitir um novo voto e a gente marca uma sessão para discutir, porque lá nós vamos discutir todos esses temas. As questões de direito e, inclusive, com a resposta dele, com a posição dele, né, que eu quero que é seguro e contraditório, evidentemente. Obrigada. Prestando essas informações, em relação ao posicionamento da Procuradoria-Geral na relação processual, nós, óbvio, né, o mandado de segurança impetrado por ele
é contra o ato da PGJ que indeferiu o pleito dele. Realmente, eu penso como Vossas Excelências, não tem como se permitir licença especial em estágio probatório, não há o que discutir em relação a isso. E o nosso posicionamento na relação processual foi contra, né? Assim, ele entrou com mandado de segurança, nós nos posicionamos mantendo, né? Tanto que, compartilhando com Vossas Excelências, ele não entra na própria argumentação, ele não questiona a matéria de direito. Porque ele sabe que, assim, a nosso ver, que ele não teria ali elementos suficientes, enfim, né, juridicamente. E nós deixamos muito claro que não tem respaldo legal para tal pleito. Nós também já nos manifestamos, o doutor Rui, que aqui no GAGE Civil cuida da matéria, já tinha me passado esse pedido dele de retorno, de postergação, né? Também uma figura jurídica que não tem nenhum amparo. Nós também, que não cabe, e o nosso posicionamento no sentido de que não tem a menor possibilidade de postergar o efeito da liminar, do mandado de segurança, esperar o momento, sobrestar o feito, enfim, qualquer que fosse o pleito do colega nesse sentido. Em relação... Então, assim, judicialmente, o nosso posicionamento tem sido sempre contrário ao pleito do colega, nesse caso, inclusive sustentando a decisão, o ato da PGJ que indeferiu esse pedido de licença do colega. Aqui, administrativamente, eu não tenho, até tentei aqui, mas eu não sou muito, eu estou pelo celular, então eu não sei muito mandar mensagem aqui simultaneamente, então eu não tenho essa informação se administrativamente chegou algo para a doutora Leda em que ele pede, no processo sim, como os senhores e senhoras sabem, e nós também, nosso posicionamento lá tem sido de que não cabe. Mas se chegou algo aqui administrativamente para que ele volte às funções dele, né? Eu também ouvi da doutora Leda, a mesma coisa que Vossas Excelências, ela compartilhou comigo, que ele estava pedindo para voltar, mas eu não sei se isso foi feito de maneira formal. Eu acredito que sim, mas como, pelas palavras do doutor Públio Caio, hoje não será possível deliberarmos efetivamente sobre a questão, porque está transformado em diligência, nós teremos essa informação e hoje mesmo nós, com essa informação, faremos inserir, encaminhando para todos os senhores e senhoras, se há o pleito dele individual. Em relação, e aí é só para contribuir para a discussão futura, eu entendo que a questão eleitoral, e aí acho que talvez por isso que não tenha havido o pedido, né, do público, é que a função eleitoral ela é tipo assim, consequência da nossa atuação ministerial macro, né? Acho que foi nessa linha. Então, no momento em que ele pediu e entrou com mandato, foi negado aqui, ele entrou com mandato de segurança para ter a licença, e a licença seria no sentido de se afastar de tudo, né? E aí tem essa situação que o doutor Públio Caio colocou aí de forma acertada, como ficará se ele retornar para a função e como ficará a atuação eleitoral dele. Mas, enfim, é uma discussão que os senhores e senhoras travarão aí no momento que tiver elementos para isso, mas eu me prontifico, hoje mesmo nós já teremos o encaminhamento, se existe esse documento, já será disponibilizado o pleito lá do colega administrativamente para voltar. Né? Eu queria colocar só uma última questão com relação a isso. Que, assim, até para os senhores irem refletindo no dia que a gente for discutir essa matéria de direito. Se os senhores forem olhar o artigo da nossa lei orgânica, que prevê todas as espécies de prorrogação do estágio probatório, os senhores não vão encontrar essa. Aí eu pergunto, como é que vai ficar esse tempo que ele ficou afastado? Porque lá tem, por exemplo, nós tivemos 2 colegas que tiveram licença maternidade dentro do estágio probatório. A nossa lei tem um artigo que prevê que o estágio probatório pode ser prorrogado até 6 meses. Então,
Então, a gente tem que contar todos os afastamentos que estão nesse artigo e prorroga o estágio probatório da pessoa. No caso do doutor Tiago, como é que vão ficar, que não há essa previsão nesse artigo, desse tipo de licença para prorrogar um estágio probatório? Como é que vai ficar aí esses meses, esse tempo? Doutora, é só também para contribuindo. refletir, né? Para Claro, quando a gente for claro. discutir a questão de direito. Eu acho que, nesse caso, sim, também, evidentemente, com contribuição, mas, nesse caso, havia uma decisão judicial, né? Então, assim, a meu ver, ele... Já estou pensando no eventual questionamento por parte dele próprio em relação a alguma medida diversa por parte do Ministério Público nesse sentido. Esse período que havia uma decisão judicial, esse período, a meu ver, teria que ser descontado para fins, quer dizer, descontado que eu digo, ele também tem que ser somado, né, lá na frente, para que ele possa compensar na confirmação da carreira, a meu sentir. Né? Porque se houvesse um indeferimento desse período aí, a meu ver, para ele, daria ensejo a mandado de segurança novamente por esse fato. Também é só para reflexão. Essa possibilidade de afastamento do estágio probatório, havia uma decisão judicial então em vigor. Né? Então, assim, mas, na verdade, nem estarei presente na discussão, é só também para aproveitar o momento para contribuir. Mas eu acho que, nesse ponto, não sei se todos estão de acordo, doutora Jussara, se houve esse esclarecimento do doutor Público, Vossa Excelência colocou uma questão de ordem, em virtude da relevância, se nós poderíamos votar essa questão. Com as informações do doutor Público, eu acho que, enfim, não teria condição de deliberarmos algo sobre essa situação, em virtude da transformação em diligência, não é isso, doutor Público? Exato. Exatamente. Tá. Então, entendi. Então, nós vamos inserir essas informações, se já houverem, a administração vai inserir, encaminhar para Vossas Excelências. Em não havendo, a procuradora vai comunicar a Vossas Excelências que ainda não chegou nada. Se chegou, ela já compartilha para subsidiar o entendimento de Vossas Excelências. Perfeito? Mais alguma questão? Obrigada. Dos conselheiros? Não. Perfeito? Então, Só uma última. Claro, Só claro. uma última, Excelência. Pois não. Nós fizemos um julgamento onde estava presente o membro e sua advogada. E é patente que, quando a pessoa está presente no julgamento, o prazo do recurso começa a contar da sessão e não da publicação da resolução, que às vezes demora semanas e semanas. Perfeito. Eu pedi uma certidão e ainda essa certidão do trânsito em julgado, porque a decisão do Conselho foi pelo retorno dos autos à corregedoria. O Conselho fez uma espécie de desclassificação. Entendeu que não era o caso de suspensão, que poderia voltar para a corregedoria e aplicar advertência, e o colega teria que devolver um determinado valor. O processo foi devolvido para a corregedoria. Nós até já fizemos a portaria lá de advertência, mas estamos aguardando, porque aí veio essa suspensão de prazos e tudo mais. E aí eu estou aguardando essa certidão de trânsito em julgado aí do Conselho. Perfeito. Eu acho que Diego já é para providenciarmos, né? Uhum. Ele está me colocando aqui que ele vai trabalhar nisso hoje e já vai encaminhar para Vossa Excelência. Obrigada. Mais algum item? Então, vamos dar continuidade e aí, evidentemente, surgindo alguma situação, após o julgamento das revisões de arquivamento, nós discutimos algo que houver no final, não é isso? Então,
Nas revisões de arquivamento, na pauta que foi disponibilizada para Vossas Excelências, nós temos dos processos, do primeiro processo ao 8º, a relatoria do excelentíssimo doutor Adelto Buquerque Matos. O primeiro processo da pauta é o 012-2018-0018, em que, na ementa, o ilustre conselheiro coloca a discricionariedade administrativa, a mudança foi necessária e justificável a bem da preservação do interesse público. O voto de Sua Excelência no sentido da homologação do arquivamento. Então, por unanimidade, seguindo o entendimento do ilustre conselheiro relator. O segundo processo da pauta, o 04619-0160, inexistência de prova de incompatibilidade de horários, o voto é pela homologação do arquivamento. Por unanimidade, seguindo o conselheiro relator. Processo 3 da pauta, inquérito civil 091, de 2018, 0056, propositura de ação civil pública, que contempla integralmente o objeto da investigação. Então, o voto é ciência do ajuizamento da ação civil pública, número 060-2115, e dígito 67, 2019. Processo da pauta é um procedimento investigatório criminal, 040-2018-0673, policiais militares abordados em veículos particulares, licenciamento atrasado, concretização e esgotamento de diligência nos autos, autoria incerta. O voto é pela homologação da promoção de arquivamento. Por unanimidade, seguindo o entendimento do ilustre conselheiro relator. Processo número 5 da pauta, procedimento investigatório criminal 040-2018-2033, suposta vítima não encontrada. A promoção de arquivamento está fundamentada na ausência de crime, motivação subsistente, concretização e esgotamento de diligência nos autos, desistência do interessado. O voto é pela homologação da promoção de arquivamento, por unanimidade. Número 6 da pauta, procedimento investigatório criminal 040-2018-02354. Promoção de arquivamento fundamentada na ausência de justa causa, concretização e esgotamento de diligência nos autos, autoria incerta. O voto é pela homologação da promoção de arquivamento. No caso do processo número 7, procedimento investigatório criminal 047-2018-0095, promoção de arquivamento fundamentada na nova lei de abuso de autoridade, motivação insubsistente, relevante valor social subjacente ao caso, denúncia anônima, impõe averiguação indiciária dos eventos relatados. O voto é a não homologação da promoção de arquivamento. Da mesma maneira, Sua Excelência, o ilustre conselheiro Dr. Adelto Matos Albuquerque, no processo número 8, entende que deva ser o encaminhamento. Procedimento investigatório criminal 047-2018-0134. Então, esses dois processos, o 7º e o 8º, seguem o mesmo entendimento, em que Sua Excelência, o ilustre conselheiro, entende pela não homologação da promoção de arquivamento pelos motivos já esposados. Então, por unanimidade, seguindo o entendimento do ilustre conselheiro relator. Processos de número 9 a 13, da relatoria da excelentíssima senhora doutora conselheira Silvia Abdala Tuma, nós temos no processo número 9 o inquérito civil 0019-2016-002, prescrição da pretensão punitiva das penalidades previstas na lei de improbidade. O voto é pela homologação do arquivamento, por unanimidade, seguindo o entendimento da ilustre conselheira. Número 10, inquérito civil 046-2018-061, prescrição da pretensão punitiva das penalidades previstas na lei de improbidade. O voto é pela homologação do pedido de arquivamento. Processo número 11 da pauta, inquérito civil 046-2019-0157, regularização das desconformidades apontadas após a intervenção da Promotoria de Justiça, conforme relatório de inspeção in loco exarado pelo órgão ambiental. Atingimento da finalidade da investigação, o voto é pela homologação do arquivamento, por unanimidade. Processo número 12, procedimento preparatório 040-2018-0796,
não comparecimento do denunciante para esclarecimentos adicionais, informações suficientes na denúncia para a adoção das medidas investigativas, não esgotamento das diligências possíveis. O voto é pela não homologação do arquivamento, que vai por todos seguido. Processo número 13, procedimento preparatório 046-2019-0144, contradição nas informações prestadas ao parquê, não esgotamento das diligências possíveis. O voto é pela não homologação do arquivamento, por unanimidade. Da relatoria da ilustre conselheira doutora Carla Fregapani Leite, nós temos os processos de 14 a 32. Processo 14, inquérito civil 05-2016-0096, diligências realizadas, situação regularizada, o voto é pela homologação do pedido de arquivamento, por unanimidade. Processo número 15, inquérito civil 014-2017-0093, ausência de comprovação da situação de vulnerabilidade da pessoa com deficiência, o voto é pela homologação do pedido de arquivamento, por unanimidade. Processo 16, inquérito civil 015-2018-0030, é a celebração de compromisso de ajustamento de conduta, não cumprimento do parágrafo 1º da cláusula 1ª, necessidade de instauração de procedimento administrativo. O voto é, portanto, pela não homologação do arquivamento. Por unanimidade, seguindo o entendimento dos conselheiros. Processo 17, irregularidades sanadas. O voto é pela homologação do arquivamento. Por unanimidade. Processo 18, inquérito civil 040-2017-0410, diligências realizadas, não configuração de ato de improbidade administrativa. O voto é pela homologação do arquivamento. Por unanimidade. Processo 19, inquérito civil 040-2018-1092, diligências, irregularidades não comprovadas. O voto é pela homologação do pedido de arquivamento. Por unanimidade, seguindo o entendimento da ilustre conselheira. Processo 20 da pauta, inquérito civil 046-2019-0123, inocorrência de ato ímprobo, voto pela homologação do arquivamento. Por unanimidade. Processo 21, inquérito civil 158-2019-0034, inocorrência de ato ímprobo, voto pela homologação do arquivamento, por unanimidade. Notícia de fato, processo 22, 040-2019-1389, promoção de arquivamento fundamentada na nova lei de abuso de autoridade. Delito de abuso de autoridade não pode ser interpretado no sentido de obstar o livre exercício da função ministerial. Retorno dos autos ao órgão de origem para dar continuidade ao procedimento. O voto é pela não homologação da promoção de arquivamento. Por unanimidade. Processo 23 da pauta, notícia de fato 085-2019, 0083, existência de investigação no âmbito da delegacia especializada, não homologação do arquivamento, relevante valor social. O voto é pela não homologação da promoção de arquivamento. Por unanimidade, seguindo o entendimento da ilustre conselheira. Processo 24, procedimento preparatório 039-2018, 0665, não configuração de ato ímprobo. O voto é pela homologação do arquivamento. Por unanimidade. Processo 25, procedimento investigatório criminal 047-2018-0034, impossibilidade da continuidade das investigações, denúncia anônima, diligência infrutífera realizada pela delegacia especializada. O voto é pela homologação do arquivamento. Dos processos 26 ao 32, Sua Excelência, a ilustre conselheira, tem o mesmo fundamento para a ementa. Então, eu lerei a numeração dos processos devidamente pautados e a ementa que acompanha todos os mesmos. Processo 26, a ementa diz: promoção de arquivamento fundamentada na nova lei de abuso de autoridade. O delito de abuso de autoridade não pode ser interpretado no sentido de obstar o livre exercício da função ministerial. Sua Excelência, conselheira, se posiciona pela impressão do procedimento ao órgão de origem para dar continuidade ao procedimento. E o voto é pela não homologação. Está inserido nos processos 37, 2018, 0224,
Processo 27, procedimento investigatório criminal 047-2018-0233. Processo 28, procedimento investigatório criminal 047-2018-0238. 29, procedimento investigatório criminal 047-2018-0254. 30, procedimento investigatório criminal 047-2018-0272. 31, procedimento investigatório criminal 047-2018-0279. E 32, procedimento investigatório criminal 047-2018-0280. Em todos, Sua Excelência Ilustre Conselheiro entende pela não homologação da promoção de arquivamento, por unanimidade, seguindo o entendimento da Ilustre Conselheira. Da relatoria da excelentíssima senhora conselheira doutora Eliane Mônica Guedes de Freitas Rodrigues, nós temos os processos de 33 a 55. Processo 33, inquérito civil 005-2017-001, inspeção in loco realizada pela promotora de justiça, constatada a satisfatoriedade da prestação de serviço pela unidade de saúde, promoção de arquivamento homologada, por unanimidade. 34, inquérito civil 032-2016-0227, não comprovação de ato de improvidade por parte dos investigados. O voto é pela não homologação do arquivamento, com a determinação de que seja expedida a recomendação à Câmara Municipal, no sentido de que proceda a implantação de registro eletrônico da frequência de seus servidores. Por unanimidade, seguindo o entendimento da ilustre conselheira relatora. Processo 35 da pauta, inquérito civil 039-2018-0335, constatação de que foram tomadas medidas aptas a evitar a repetição do evento no futuro, esclarecido que a aquisição das vacinas é realizada pelo Ministério da Saúde com fornecimento aos demais entes, evidência de dano ao patrimônio da União Federal, voto pelo declínio de competência ao Ministério Público Federal, por unanimidade. Artigo 36, inquérito civil 040-2017-0256, ausência de informação clara de que a oferta se aplicaria apenas à pipoca pequena, expedição de recomendação aos fornecedores. O voto é pela homologação do arquivamento, por unanimidade. Artigo 37, inquérito civil 040-2018-1016, impossibilidade de localização da denunciante para a respectiva confirmação por mudança de endereço. O voto é pela homologação do arquivamento, por unanimidade. 38, inquérito civil 040-2018-2629, objeto parcialmente resolvido a partir da atuação do Ministério Público, efetiva desobstrução do acesso de pedestres. O voto é pelo provimento do recurso com a comunicação do CAUCRIM acerca dos possíveis delitos narrados, seguindo o entendimento da ilustre conselheira, por unanimidade. Artigo 39, inquérito civil 040-2019-0480, questão judicializada por meio da ação civil pública 009641-56-2002. O voto é pela homologação do arquivamento, por unanimidade. Artigo 40, processo 40, inquérito civil 046-2019-0156, superveniente realização de reforma pelo Poder Público Municipal. O voto é pela homologação da promoção de arquivamento, por unanimidade. Processo 41, notícia de fato 040-2019-1081, informações do complexo regulador no sentido de que a solicitação careceria de informações adicionais. Ao ser instado a se manifestar, o denunciante se quedou inerte. O voto, portanto, é pela homologação da promoção de arquivamento, por unanimidade. Processo 42, notícia de fato 040-2019-1427, impossibilidade de localização da vítima. O voto é pela homologação do arquivamento, todos seguindo o entendimento da ilustre conselheira. Processo 43, procedimento administrativo 046-2018-0066, impossibilidade da continuidade da investigação quanto a eventos pontuais diante do longo transcurso de tempo e dificuldade de obtenção de documentação relativa ao período da respectiva gestão política. O voto é pela homologação do arquivamento, por unanimidade.
Processo 44, procedimento investigatório criminal 035-2017-0136, impossibilidade de localização e negativa de prestação de depoimento das supostas vítimas. O voto é pela homologação do arquivamento, por unanimidade. Processo 45, procedimento investigatório criminal 046-2019-0154, a empresa pública federal é uma empresa pública federal, interesse da União, nos moldes do artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal, competência da Justiça Federal, declínio da atribuição ao Ministério Público Federal. O voto é referendo do declínio da atribuição, por unanimidade. 46, procedimento investigatório criminal 047-2018-0026, constatação de que a Delegacia de Polícia especializada já investiga os eventos reportados com a tomada das providências cabíveis. O voto, portanto, é pela homologação da promoção de arquivamento do colega, por unanimidade. Processo 47, procedimento investigatório criminal 040-2018-0438, ausência de lastro probatório mínimo para a continuidade da investigação, esgotamento das diligências possíveis. O voto é pela homologação da promoção de arquivamento, por unanimidade. 48, procedimento investigatório criminal 040-2019-1030, impossibilidade de localização da suposta vítima para prestar esclarecimentos adicionais. O voto é pela homologação da promoção de arquivamento, por unanimidade. 49, notícia de fato 061-2019-0317, promoção de arquivamento fundamentada na nova lei de abuso de autoridade. O delito de abuso de autoridade não pode ser interpretado no sentido de obstar o livre exercício da função ministerial. Imprescindibilidade do retorno dos autos ao órgão de origem para dar continuidade ao procedimento. O voto, portanto, é pela não homologação da promoção de arquivamento, por unanimidade. Processo 50 e 51 segue a mesma ementa em virtude do voto da ilustre conselheira relatora. A ementa é promoção de arquivamento fundamentada na nova lei de abuso de autoridade. Abuso de autoridade não pode ser interpretado no sentido de obstar o livre exercício da função ministerial, imprescindibilidade do retorno dos autos ao órgão de origem para dar continuidade ao procedimento. O voto é pela não homologação da promoção de arquivamento. Isso está inserido nos processos 50, procedimento investigatório criminal 047-2017-0068, e 51, procedimento investigatório criminal 047-2018-0206, por unanimidade, seguindo o entendimento da ilustre conselheira relatora. Dos processos 52 a 55, a ementa é comum. Lerei para Vossa Excelência, em procedência da denúncia apócrifa, a ausência de justa causa para o prosseguimento do feito, o voto é pela homologação da promoção de arquivamento. Isso está inserido nos processos 52, procedimento investigatório 040-2017-0342, 53, procedimento investigatório criminal 047-2018-0004, 54, procedimento investigatório 047-2018-0047 e 55, procedimento investigatório criminal 047-2018-0166. Então, por unanimidade, seguindo o entendimento da ilustre conselheira relatora. Eu tenho 2 destaques, Excelência. Pois não, doutora Jussara? Processo 34 e o 39. Pois não? Eu estou voltando aqui para o 34. Tá. Bom, a minha dúvida, na verdade, é uma dúvida no 34, se a gente pode dizer a forma que eles vão implantar o ponto. Então, assim, a gente está fazendo uma recomendação para a promotora que o processo retorne para ela no 34 e diz o seguinte: seja expedida uma... A gente está dizendo que a promotora tem que colocar na recomendação. Perfeito. E diz o seguinte: a Câmara Municipal
é no sentido de que ela proceda à implantação de registro eletrônico de frequência dos servidores. Eu posso dizer ao gestor a forma como ele vai controlar o ponto dos servidores, dizer que tem que ser no sistema eletrônico? É essa a minha dúvida, porque tanto a gente vai estar entrando tanto no livre convencimento do promotor, como também na forma que o gestor vai resolver o problema. Eu acho que a gente pode recomendar que a Câmara Municipal institua um sistema de ponto, mas eu posso já dizer qual é o tipo do sistema de ponto que ele tem que implantar? Eu posso dizer que é um sistema de ponto eletrônico? Perfeito. É uma dúvida que eu fiquei. Eu tenho dúvidas também, assim, e confesso que passou. Eu acho que tem uma dificuldade aí, inclusive do ponto de vista até da questão orçamentária, né? Então, assim, ele tem a discricionariedade de ver um sistema de frequência e nós não sabemos se nós teríamos, acho que nós não teríamos realmente, compartilhando com Vossa Excelência, esse poder para dizer de que maneira que ele teria que investir, né? Qual seria o sistema? Então, se há orçamento para isso, qual é o procedimento, enfim, a matéria está em discussão. Eu posso dizer que ele está errado, eu posso dizer que ele tem que implantar um sistema de controle de ponto, mas eu acho que eu não posso dizer que tipo de sistema de controle de ponto ele tem que fazer. Assim, eu acho que isso já entra na discricionariedade do gestor. Essa prática. Pois não. A prática. A relatora, que é a doutora Liane. Pois não, doutor. Essa medida, essa prática, essa recomendação, ela é muito corriqueira, muito comum nas promotorias de justiça de patrimônio público, e eu mesma adotei várias vezes a mesma medida, tanto na área da educação quanto na área da saúde. Primeira unidade de saúde que teve ponto eletrônico foi o 28 de agosto, e foi uma recomendação minha. Não vejo nenhuma mácula, não vejo nenhuma restrição à discricionariedade do administrador, mesmo porque se trata de uma recomendação. Eu estou olhando aqui, evidentemente que a matéria continua em discussão, e olhando a mais na própria emenda, o que está em negrito, né? Eu acho que assim, acho que a doutora Liane ela está bem coerente, porque eu acho que esse que era o tema, né? Porque ela está antes, um pouquinho acima, na emenda está ausência de confiabilidade no registro manual de pontos. Então, assim, o problema está até para se atestar, se confirmar a frequência desses funcionários, porque é feito lá, até o momento aqui desse procedimento, desse inquérito civil, era feito lá de forma manual. Eu já vivenciei casos que o próprio gestor pedia ao Ministério Público, eu me lembro bem, o secretário municipal de Educação, ele pediu ao Ministério Público, doutora, por gentileza, envie uma recomendação para esse controle de ponto. Eu vejo que essa prática, ela hoje já é bem aceita, ela é bem comum na nossa seara de trabalho. A administração, ela acata em regra, dificilmente, eu nunca vi a administração se negar a atender esse tipo de controle, e ela é por ponto eletrônico, sim. Posso também que é uma recomendação. Não é uma obrigação. Mas eu estou dizendo ao promotor como é que ele tem que escrever a recomendação dele. Veja só, não é só para o gestor. Eu estou dizendo para o promotor, olha, você tem que fazer uma recomendação para a Câmara escrevendo isso, isso e isso. O conselho pode dizer para o promotor ipsis literis o que ele tem que fazer, até porque o ponto eletrônico a pessoa pode bater até de casa, dependendo do ponto eletrônico, se for pelo computador. Então, se tinha falha no ponto manual fazendo lá, o gestor pode criar um sistema que acabe com essa falha, porque o ponto eletrônico pode ser pelo computador, posso fazer de casa.
Então, assim, a minha dúvida, gente, que não é nesse caso concreto específico, a minha dúvida é uma questão mais ampla. O conselho pode escrever exatamente o que o doutor tem que botar na recomendação dele? Eu teria aqui uma sugestão, não sei se caberia. Eu acho que poderia ser, o voto está assim, não homologação do arquivamento com a determinação de ser expedido. Não poderia ser com a sugestão de que seja expedido. Com a sugestão. Pode mudar. Então, aí Pode corrigir. Porque aí você está sugerindo ao promotor e o promotor pode, inclusive, acrescentar coisas, ele pode ter outra ideia. Tirando a determinação, fica perfeito. Sugestão. Tá, A senhora concorda, doutora Juliana? Concordo. Perfeito. Então, Bom, no 39, é só para ficar igual a outro que a gente julgou hoje. Lá o do doutor Adelton, quando ele recebeu um lá que tinha ação civil pública ajuizada, ele botou na emenda lá embaixo só ciência do Conselho, que é o que diz a resolução 006, e não homologação. Concordar? Doutora, eu sabia que isso ia ser ventilado. É porque a sentença... ela nos é favorável. Por isso que eu falei pelo... Ele já tem a sentença, pela homologação do arquivamento. Com base na sentença, entendeu? Porque não é uma mera ciência. Tem a sentença já. Mas não, nós não temos... Se ele tá comunicando que entrou com a ação... Ele comunica que entrou com a ação e que a sentença foi favorável. Pois é, mas só que pela resolução 006 é mera ciência o Conselho, não é? Assim, a gente julgou um igualzinho hoje do doutor Adelson. Esse tem uma pequenina diferença, mas se isso vier causar algum obstáculo, de maneira nenhuma, coloque apenas ciência. Era tão somente porque a sentença é favorável. Essa é a diferença mínima. Tem um detalhe aqui, doutora Eliane e doutora Jussara, que assim, talvez divija da do doutor Adelson, não sei. Esse inquérito aqui, essa ACP ajuizada não foi consequência desse inquérito civil. Então, por isso que talvez eu acho que seja realmente a homologação do arquivamento. Esse inquérito civil, pode ver que o inquérito civil é de 2019. Então, é um inquérito civil analisando uma situação, perfeito? E aí o colega se debruça com uma ACP ajuizada em 2002, que inclusive teve sentença favorável. Só colocando para reflexão. Então, acho que talvez não seja o mesmo caso da situação do Codem. Não é isso ou não? Isso, correto. Então, esse inquérito civil não foi que subsidiou o colega na propositura da ação civil pública. Então, 17 anos depois, foi instaurado esse inquérito civil e aí se identificou que já havia uma ação civil pública intentada em 2002 com sentença. Entendi. Concordo, então. Todos de acordo? Todos de acordo. Perfeito. Então, vota pela homologação do arquivamento. Deixa eu baixar aqui. Agora era o doutor Públio Caio. Doutor Públio Caio, assinindo os processos de 56 a 84. Processo 56, inquérito civil 032/2016-0129. Inexistência de dano ao erário ou de improbidade administrativa. Arquivamento do inquérito civil, voto é pela homologação. Todos de acordo, por unanimidade, seguindo o entendimento do ilustre conselheiro relator. Processo 57, inquérito civil 038/2019-0806.
comprovação de que na data da autuação já tramitava no órgão ambiental renovação da necessária licença por unanimidade. Processo 58, inquérito civil 039/2019-0133, parecer prévio da Corte Estadual de Contas, opinando pela aprovação e regularidade das contas referidas. O voto é pela homologação do arquivamento, por unanimidade. Processo 59, inquérito civil 040/2018-1650, comprovada que a cobrança se der em razão do serviço de alimentação, desconfigura a cobrança legal e o seu constrangimento. O voto é pela homologação do arquivamento do inquérito, por unanimidade. Processo 60, inquérito civil 046/2019-0158, comunicação comprovada do óbito do investigado e da inexistência de dependentes, extinção do direito de persecução. O voto é pelo arquivamento do inquérito civil, pela homologação desse arquivamento, por unanimidade. Processo 61, notícia de fato 040/2018-2543, o delito de abuso de autoridade não pode ser interpretado no sentido de obstar o livre exercício da função ministerial. Imprescindibilidade do retorno do procedimento ao órgão de origem para dar continuidade ao procedimento. O voto, portanto, é pela não homologação da promoção de arquivamento, por unanimidade. Processo 62, notícia de fato 040/2019-0100, inexistência de elementos mínimos que sustentem a denúncia, oitiva da eventual vítima que nega com segurança o fato denunciado. O voto é pelo arquivamento da notícia de fato, por unanimidade. Processo 63, notícia de fato 159/2019-0009, atribuição do Ministério Público Federal para investigar e adotar eventuais medidas judiciais. O voto é pelo acolhimento do pedido de declínio de atribuição ao Ministério Público Federal, por unanimidade. Processo 64, procedimento investigatório criminal 047/2018-0116, ausência de materialidade, notícia crime infundada. O voto é pela homologação da promoção de arquivamento, por unanimidade. Dos processos 65 a 84, Sua Excelência e Ilustre Conselheiro segue o mesmo entendimento, promovendo pela a promoção de arquivamento fundamentada na nova lei de abuso de autoridade. O delito de abuso de autoridade não pode ser interpretado no sentido de obstar o livre exercício da função ministerial. Imprescindibilidade do retorno do procedimento ao órgão de origem para dar continuidade ao procedimento. O voto, portanto, é pela não homologação da promoção de arquivamento. Esse é o entendimento de Sua Excelência nos processos 65, procedimento investigatório criminal 047/2018-0022, 66, procedimento investigatório criminal 047/2018-0040, 67, procedimento investigatório criminal 047/2018-0049, 68, procedimento investigatório criminal 047/2018-0052, 69, procedimento investigatório criminal 047/2018-0055, 70, procedimento investigatório criminal 047/2018-0093, 71, procedimento investigatório criminal 047/2018-0106, 72, procedimento investigatório criminal 047/2018-0108, 73, procedimento investigatório criminal 047/2018-0110, 74, procedimento investigatório criminal 047/2018-0126, 75, procedimento investigatório criminal 047/2018-0131, 76, procedimento investigatório criminal 047/2018-0140, 77, procedimento investigatório criminal 047/2018-0163, 78, procedimento investigatório criminal 047/2018-0186, 79, procedimento investigatório criminal 047/2018-0199, 80, procedimento investigatório criminal 047/2018-0248, 81, procedimento investigatório criminal 047/2018-0270, 82, procedimento investigatório criminal 047/2018-0002, 83, procedimento investigatório criminal
047, 2018, 0269. 84, procedimento investigatório criminal 160, 2019, 0012. Por unanimidade, seguindo o entendimento do ilustre conselheiro relator. Senhores e senhoras conselheiras, eu faço aqui uma pergunta, não sei se seria o caso, mas eu vi uma quantidade muito grande, até o presente momento, de votos e consequentes emendas, então, portanto, do entendimento de todo esse colegiado, né, em situações específicas aqui do entendimento de alguns colegas, acho que, não sei se é do mesmo colega, acerca da lei de abuso de autoridade. Não seria o caso de uma eventual recomendação desse conselho para os colegas como um todo nessa linha, assim, de forma abstrata, até para que os colegas já entendam que esse é o entendimento do conselho, ou não? Deve-se aguardar realmente individualmente? Antes do isolamento social que todos estamos, eu fiz uma proposta por escrito. Eu penso que ela ainda não foi distribuída, propondo, inclusive, uma súmula. Perfeito. Então, só uma questão, todos esses pedidos são do mesmo colega do doutor Rodrigo. E certo. Quando ele fez, não estava em vigor ainda a lei de abuso de autoridade. Entendi. Então, assim, se surgirem outros casos, eu vejo necessidade, agora que a lei já está em vigor, mas com relação a esses casos, e toda a emenda foi construída com base em que a lei sequer estava em vigor também ainda. Então, com relação a esses, que eu não acho que o doutor Aliane sabe dizer até o número, ele mandou, assim, tipo 200... Ao total, eram 300 total. 300 Meu aqui. Deus. Pois é. Então, deve ser... Então, por hora, já há matéria, a propositura por parte da doutora Eliane, não é isso? E a lei já entrou em vigor, então o caminho é nos aguardarmos situações futuras, não é isso? Perfeito. Isso. Então, da relatoria da excelentíssima conselheira e corregedora, doutora Jussara Maria Por Deus e Silva, os processos 85 a 100. 85, inquérito civil 009-2018-0046, ilegalidade não comprovada, por volta pela homologação da promoção de arquivamento, por unanimidade. 86, inquérito civil 039-2017-0179, constatação de nepotismo, a inexigibilidade da regra de concurso público para as entidades do Sistema S, não as exime de coibir práticas ilícitas para a contratação de pessoal. O voto é pela não homologação da promoção de arquivamento, por unanimidade, seguindo o entendimento da ilustre conselheira relatora. Processo 87, inquérito civil 039-2018-0154, encerramento das atividades da clínica no local em que sejou a investigação. O voto é pela homologação da promoção de arquivamento, por unanimidade. 88, inquérito civil 040-2017-0215, inocorrências, fatos não comprovados, o voto é pela homologação da promoção de arquivamento, por unanimidade. 89, procedimento preparatório 040-2018-2043, não localização da empresa, situação cadastral como inapta na Receita Federal do Brasil. O voto é pela homologação da promoção de arquivamento, por unanimidade. 90, inquérito civil 040-2018-0247, a empresa apresentou as medidas mitigadoras adotadas e as vistorias em loco não constataram os danos alegados. O voto é pela homologação da promoção de arquivamento, por unanimidade. 91, inquérito civil 046-2019-0079, aprovação de contas com ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado. O voto é pela homologação da promoção de arquivamento. 92, inquérito civil 046-2019-0111, instaurado o procedimento administrativo, PA, para acompanhamento e fiscalização de modo continuado dos programas de prevenção da gravidez na adolescência. O voto, portanto, é pela homologação da promoção do arquivamento do inquérito civil, por unanimidade. Processo 93, notícia de fato 085-2019-0015,
promoção de arquivamento fundamentada na nova lei de abuso de autoridade. Delito de abuso de autoridade não pode ser interpretado no sentido de obstar o livre exercício da função ministerial. Impressibilidade do retorno dos autos ao órgão de origem para dar continuidade ao procedimento. O voto é pela não homologação da promoção de arquivamento. Do processo 94 ao 97, Sua Excelência, a ilustre conselheira, relatora, segue o mesmo posicionamento, cuja ementa fala: celebração de termos de ajustamento de conduta, cumprimento integral das cláusulas do ajuste firmado, o voto é pela homologação da promoção de arquivamento. Está inserido no processo 94, 015-2018-0015, 95, 015-2018, inquérito civil 015-2018-0018, 96, inquérito civil 015-2018-0024, 97, inquérito civil 015-2018-0029. Por unanimidade, todos seguem o entendimento da ilustre conselheira relatora. Do processo 98 ao 100, Sua Excelência, a ilustre conselheira relatora, fez voto no sentido de que conexão entre os objetos e constrangimento legal da concomitância entre duas investigações, viabilidade do PIC, nos limites do caso apresentado, se houvesse inércia ou omissão injustificada da autoridade policial. O voto é pela homologação do pedido de arquivamento. Tal emenda está inserido no processo 98, procedimento investigatório criminal 047, 2018, 0037, 99, procedimento investigatório criminal 07, 2018, 100, procedimento investigatório criminal 047, 2018, 0101. Por meio do seguinte, da ilustre conselheira relatora. Decisões de arquivamento. Eu pergunto a Vossas Excelências se há algum encerramento dessa sessão. Eu gostaria de fazer só um pedido, um registro. Pois não, doutora Helena? Registrar o empenho do doutor Diego e de todos os servidores do Conselho por essa sessão histórica, e todos nós estamos tendo a honra de participar, e lendo essa pauta, sobretudo a pauta agora dos extrajudiciais, me chama muita atenção. Isso não foi solicitado por mim, foi de ordem deles, foi de diligência dos servidores que elaboraram essa pauta, fizeram a divisão por matéria civil e criminal, fizeram em bloco as emendas semelhantes. Isso é digno de parabenização, isso é um registro da atenção, do esmero em que eles estão trabalhando, ainda que remotamente. Essa pauta é complexa, a organização desses inquéritos é muito complicada, vocês não têm ideia de quantas planilhas você faz para chegar nessa definição. Então, eu quero parabenizar ao Diego ao doutor Diego e a todos os colegas servidores que trabalharam para a execução dessa sessão virtual. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer um requerimento, Excelência. Pois não. Eu gostaria que fosse feito o registro no nosso site de que ocorreu a primeira sessão virtual do nosso Conselho Superior, que julgamos 100 processos nessa sessão, e também reforçar o elogio à doutora, membros que participaram da elaboração, porque a gente sabe do empenho do Diego. Ele verificou diversos aplicativos, diversas formas de reuniões virtuais, até chegar naquela que fosse melhor, né, para o nosso conselho. Fez vários testes, então a gente queria parabenizar, né, porque o bom servidor e o eficiente é aquele que também tem iniciativa, né? E que essa ferramenta tecnológica continue a nos ajudar, independente dessa fase de pandemia, passar dessa fase, que essa ferramenta possa nos ajudar em outras ocasiões e que a gente possa também adotar outras, né? Como os julgamentos virtuais, que você faz aquele pré-julgamento no gabinete e depois na sessão apenas a confirmação
daqueles que não houver destaque, como também que vá para as sessões, que a gente adote um sistema parecido com o Tribunal de Justiça para agilizar esses processos. Uma outra questão importante que eu penso que a gente não pode demorar para decidir é a questão das prorrogações de inquérito. A essa questão das prorrogações, a gente vai ter que enfrentar separado de qualquer outra questão, porque os pedidos de prorrogação vão começar a acumular de novo. Ainda tem unidades, como a gente pôde observar em correição, que não fundamenta o pedido de prorrogação, alguns sustentando até o sigilo do procedimento, mas o fato de você não quebrar o sigilo do procedimento, identificando partes, não significa que você esteja dispensado de fundamentar o seu pedido de prorrogação. E como eu já adiantei para os senhores, eu fiz uma pesquisa nos MPs de outros estados e, a partir da segunda prorrogação, até com base na portaria da Corregedoria Nacional, que diz que os procedimentos, a partir de 3 anos, são considerados procedimentos antigos, a gente não pode se furtar a entender que, a partir da segunda prorrogação, quando o procedimento já teria 3 anos, que nós temos que deliberar, orientar ele apontar quais são as diligências ainda necessárias e o Conselho passar a deliberar sobre essas prorrogações, ainda que sejam em sessões virtuais ou julgamentos eletrônicos. É o que eu gostaria de registrar. E, no mais, agradecer aí o empenho do Conselho, mais uma vez, e desejar que a gente passe por essa fase todos com saúde física e mental e que a gente possa ultrapassar e voltar ao nosso trabalho presencial ainda melhores como profissionais e como seres humanos. Muito bem, doutora. Penso também na mesma maneira. Pois não? Falou aí? Só um comentário. Essa questão da Câmara, eu queria lhe parabenizar, porque até em casa, no momento que a senhora espirra ou tosse, a senhora faz em cima do cotovelo, como tem sido indicado pelo OMS. A palavra está com você, só para relaxar. Desculpa. Não, é só para uma questão prática, lembrar todo mundo de assinar. A presença, não sei. Ai, Jesus, eu já tinha esquecido. Não achei, não. Não achei, não. Entra no SEI que está lá. Bloco de assinatura. Aí vai estar lá a sessão do Conselho. Só uma questão prática mesmo, que eu vi que eu acho que só eu tinha assinado. Qual é o número? É o primeiro logo, né? É o primeiro. É o primeiro. Lista de presença. Perfeito. Então, seguindo os que me antecederam, também quero parabenizar o Diego pela dedicação e pela equipe, né, que tem ajudado ele, portanto, nos ajudado, a doutora Eliane, como secretária do colegiado, e vossas excelências, né, que me permitiram, mais uma vez, estar aqui. É sempre um prazer, né? A gente evolui muito tendo a oportunidade de discutir temas que muitas vezes, no meu caso, não tenho muito contato. Então, parabenizar, as discussões elas são sempre produtivas. E também, parafraseando a doutora Jussara, torcer para que a situação encerre-se logo, nós voltemos para as questões presenciais com essas novas ferramentas nos ajudando cada vez mais e que todos permaneçamos unidos aí para fortalecer aí a instituição e, portanto, o trabalho prestado para a sociedade. Se todos estiverem de acordo, eu vou declarar encerrada essa sessão. De acordo. De acordo. Obrigado. Bom final de semana para todos. Fiquem com Deus. Você também. Todos aí. Tchau.